A violência doméstica no Brasil atinge cada dia mais números mais alarmantes. Estima-se que 3 entre cada 10 crianças entre 0 e 12 anos sofram diariamente algum tipo de maus tratos dentro de casa. A maioria dos casos de violência familiar estão associados ao uso de álcool e de drogas. Um artigo publicado na Revista Brasileira de Psiquiatria mostrou as consequências causadas pelo uso de substâncias psicoativas na saúde de crianças, adultos e idosos. Segundo os pesquisadores, o uso dessas substâncias por quem pratica a violência é responsável por 92% dos casos de violência doméstica relatados e 50% estão relacionados ao abuso sexual. Além de todas essas problemáticas, o que muitos não levam em conta ou nem imaginam é que quase sempre os viciados são assediados por espíritos desencarnados que ainda vivem mergulhados no vício e acabam por piorar mais esse triste quadro de dor e desespero. Bem, você está no programa Vida Nova, é um espaço virtual, um espaço eletrônico onde nós podemos aqui discutir, analisar temas relacionados à dependência química. É um assunto, queiramos ou não, que está aí na pauta, na ordem do dia, né? Que vem causando danos e custos sociais bem grandes mesmo, né? E, no geral, a gente traz aqui pessoas que conhecem do assunto, são práticos, são acadêmicos, né? Para trazer informações validadas, informações de qualidade para você. Eu gostaria, Marcos, que você apresentasse as nossas convidadas. Pois é, meu abraço para você também, telespectador da TV Mundo Maior. Hoje nós estamos com 2 convidadas para o nosso programa Vida Nova. Uma é a doutora Márcia Salgado, que ela é dirigente do setor técnico de apoio às delegacias de defesa da mulher, e também a doutora Lívia Lopes, que é psicóloga e especialista em dependência química. E para introduzir a questão, hoje nós vamos falar sobre violência doméstica, gostaria de perguntar para a doutora Márcia Salgado, o que vem a ser a violência doméstica? Olha, eu não costumo lidar muito com o conceitual da coisa, eu tenho um conceito próprio, em função da vivência desses casos. Para mim, violência doméstica é deseducação de uma sociedade. Olívia, quando nós temos que pintar um cenário lá, né? Então tem uma casa lá que, nem todas as casas, é lógico, as pessoas estão sendo agredidas, né? Mas qual o perfil psicológico? Você é psicólogo, o perfil psicológico do agressor, da agredida. Dá para a gente caminhar por aí, tentar esclarecer um pouco? Nós podemos tentar fazer um perfil do agressor, né? Embora ele esteja em todas as classes socioeconômicas e todas as culturas, a gente pode perceber que, primeiro, ele trata a mulher como um objeto, né? Ele tem baixa autoestima e ele pode parecer assim simpático para as outras pessoas, né? Mas em casa realmente ele é um tirano doméstico. E o que mais que a gente poderia falar, isso já vem a partir de estudos mesmo, tem um estudo da Sociedade Americana de Psiquiatria, que diz que 63% dos agressores, eles viram, né, na sua vida, no seu lar de origem, as suas mães sendo agredidas. Ele vamos dizer assim, violento na rua também ou é só em casa? É aquela pessoa que fala, não, esse cara é um cara marrudo, é um cara agressivo e tal, quer dizer, na rua você tem medo dele ou não? Ou ele é um cara meio charmosinho? Bom, geralmente o que a gente observa é aquilo que realmente eu falei. Em geral, para a sociedade, ele é uma pessoa tranquila, normal, um cidadão, assim, absolutamente que você não tem grandes suspeitas, né? Mas em casa, realmente, ele acaba se tornando um agressor. E agredida, como é que você pintaria o perfil dela? A mulher, no caso, ela, em geral, também ela é proveniente de lares disfuncionais, né? Onde teve um pai autoritário, um pai agressivo, um pai negligente, um pai ausente, um pai indiferente, mães também, né? E ou usuários de álcool e outras drogas, né? Então, a partir daí, e o que a gente observa disso é que tanto o agressor como a agredida, eles vêm de famílias disfuncionais, ou seja, eles aprenderam comportamentos disfuncionais.
Então, no que a psicologia pode trabalhar é da mesma forma que você aprendeu esse comportamento disfuncional, você pode aprender um comportamento funcional. Então, há formas de você lidar com isso de uma maneira saudável. Né? Doutora Márcia, a senhora que atende as vítimas, né? Essas vítimas, elas estão assim, enquadradas em determinadas classes sociais ou com relação à escolaridade da pessoa, ou temos em todos os setores? Olha, na verdade, eu falo que violência doméstica é a coisa mais democrática que eu já vi. Realmente perpassa todas as classes sociais, todos os níveis culturais. No início, quando eu comecei a trabalhar na delegacia, eu imaginava que quando eu atendia uma mulher de 40, 45 anos de idade, que me relatava 20 anos de agressão, eu imaginava, os filhos, por certo, vão se rebelar com essa atitude, não é? E vão ter um outro comportamento. Então, isto que a Lívia colocou, realmente é uma verdade. Existe uma tendência a repetir o modelo, não é? E o que eu vejo como bastante salutar, que se incuta na cabeça das pessoas, é que determinados conceitos devam ser alterados, não é? Eu não estou responsabilizando a mulher pela violência doméstica, mas eu acho que está no momento da mulher se posicionar em relação a isso, e a mulher mais simples, mais inculta, porque este é um fenômeno característico da mulher, não importa qual nível cultural ela tenha, ela precisa se posicionar, se rebelar em relação a isso. E o fato de se rebelar não significa responder à agressão que ela recebe, é se posicionar. Não importa se a sociedade, como a sociedade tem feito de regra, repele a mulher que decide sair de um relacionamento, não é? Muitas vezes as próprias mães condenam as filhas que decidem parar de apanhar. Então é isto que precisa acontecer. Elas precisam se posicionar, não importa se a sociedade vai cobrar. Interessa o meu amor próprio. Eu acho que enquanto a mulher não recuperar o amor próprio, vai ser difícil a gente conseguir atingir algum objetivo. E qual que é o tamanho desse problema hoje? Ele está aumentando, ele está diminuindo no tempo? Eu acho que ele é estável sempre e frequente sempre, desde sempre. Na verdade, em termos estatísticos, violência doméstica, de antes da Delegacia da Defesa da Mulher existir, era alguma coisa que era simplesmente uma lesão corporal a mais. Era simplesmente uma ameaça a mais. Você não tinha um retrato desse tipo de violência, não é? E mesmo o número, e eu posso dizer isso com bastante tranquilidade, porque eu já trabalhava há 10 anos em Distrito Comum, quando eu passei a trabalhar na Delegacia da Mulher. E eram raríssimos os casos que chegavam à delegacia, entendeu? E eu acho que o trabalho da delegacia, a divulgação do trabalho da delegacia, tudo o que veio somar ao trabalho da delegacia, o trabalho dos psicólogos nos centros psicossociais das delegacias da mulher, um respaldo grande, o abrigo que a Secretaria da Segurança disponibiliza para as mulheres em efetivo risco, faz com que as mulheres criem uma credibilidade no nosso serviço e venham denunciar. Doutora, a senhora vem falando de coisas muito importantes, tenho certeza que os nossos telespectadores estão gostando do assunto, o papo é bom, é interessante, até para a gente ter responsabilidade social. Mas eu gostaria que a senhora falasse da importância da Delegacia da Mulher em relação à Delegacia Comum. A senhora acabou de falar que existe as duas e agora tem essa especializada. Devido a essa cultura, vamos dizer assim, de espancamento e deixar-se mais ou menos barato, há uma permissividade social. Se a mulher for para uma delegacia comum, ela vai ser tratada de uma forma diferente? Eu vou até arriscar aqui. O que você fez para apanhar, né? Veja bem, não se pode negar que isto pode existir. E não é, de regra, exclusividade da polícia, né?
Isso você encontra na polícia, isso você encontra na área médica, isso você vai encontrar no judiciário. Por quê? Porque todos nós que militamos nas mais diversas áreas somos vindos dessa mesma sociedade. Então é muito difícil você conseguir desmistificar determinadas coisas, não é? A polícia sempre pensou como polícia como um todo, né? E na cabeça da polícia no geral, problema doméstico talvez não fosse problema de segurança pública, não é? Era um problema de arranjo deles, um problema da área de família e sucessões no judiciário. E a delegacia, com a criação da delegacia, e que não foi, foi uma cobrança da sociedade através do movimento feminista, né? Foi aceito, passou a ter visibilidade. Nem nós, policiais, tínhamos noção da necessidade da existência da delegacia. A colega que iniciou o trabalho em 1985, quando ela foi inaugurada, a única, né, que é a primeira em São Paulo, no Brasil, e a primeira experiência mundial nesse sentido, né? Assustou, porque ela foi tirada de um plantão de polícia normal, onde ela atendia, por certo, as mulheres com a mesma característica que ela passou a atender na delegacia, até pelo fato de ser mulher, né? E ela assustou, porque ela imaginou, bom, isso daqui não vai ter nada, porque por que uma delegacia específica? E hoje ela é a maior defensora da causa, porque ela conta que dava a volta no prédio a fila das mulheres para serem atendidas. Então a mulher se sente segura. Nós vamos então fazer um pequeno intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos com o programa Vida Nova. A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. Torne-se um colaborador para a difusão do Espiritismo. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova através do telefone 0800 121 838 ou através do site www.radioboanova.com.br. Tem gente que não consegue falar direito, né? Mas existem milhares de cidadãos brasileiros que também não ouvem, não enxergam e nem se movimentam bem. Não porque não queiram ou porque ninguém lhes ensinou, mas porque não conseguem. Eu estou falando dos portadores de deficiência mental. Quem é que cuida deles nesse país? Ajudando as Casas André Luiz, você certamente vai viver melhor consigo mesmo. Venha conhecer de perto esse trabalho. Ligue para 0 Operadora 11 6457 7733. Alguns girassóis já nascem iluminados, outros precisam da sua luz. Ajude as Casas André Luiz a manter esse jardim cheio de vida. Seja uma pessoa iluminada, faça sua doação para as crianças das Casas André Luiz. No Mercatudo você encontra de tudo da melhor qualidade pelo menor preço. Tudo em benefício das Casas André Luiz. Somos a Banda Calypso e estamos aqui nas Casas André Luiz fazendo uma visita e queremos convidar você a fazer o mesmo. Ligue para o número que está aí na sua tela, agende a sua visita e venha conhecer essas crianças tão especiais, ok? Um beijo no coração de todos. As Casas André Luiz se esforça para tornar menos difícil a vida do portador de deficiência mental. Atualmente, são mais de 1.200 seres humanos que dependem do nosso apoio. Ajudando as Casas André Luiz, certamente vai tornar as coisas mais fáceis para você mesmo. Venha conhecer de perto esse trabalho. Vem pra cá, gente! Vamos ajudar!
A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. Torne-se um colaborador para a difusão do Espiritismo. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova através do telefone 0800 121 838 ou através do site www.radioboanova.com.br. Bom, voltamos ao programa Vida Nova e quem está para fazer a pergunta é o Zé Carlos, né, Zé Carlos? Lívia, o assunto, a gente vê, o assunto é espetacular, apesar de ser vamos dizer assim, escandaloso, né? Mas o nosso programa aqui fala sobre dependência química. Então, nós gostaríamos de saber, esclarecer, se há mesmo uma relação aí causal entre alcoolismo, cocaína, crack, maconha e a violência doméstica. Existe sim, e isso é assim, até uma bandeira que eu venho levando, porque muitos psicólogos e psicólogas, e mesmo o pessoal da área da saúde, às vezes quando tira a história de vida na anamnese ali da pessoa que está sendo atendida, escuta às vezes um relato que o seu companheiro está fazendo uso de álcool ou outras drogas e, no entanto, anotam isso e acham que o uso do álcool é apenas um detalhe na vida. E não é um detalhe na vida. Realmente é necessário que se preste atenção, porque esse álcool ou as outras drogas pode detonar problemas assim incríveis, né? Famílias disfuncionais, agressividades exacerbadas, uma série de questões relacionadas bastante difíceis de serem resolvidas. Olívia, eu sei que o assunto é inesgotável e a gente não pode se aprofundar devido ao veículo aqui, que não dá para a gente fazer isso, mas tem gente que bebe e é bonzinho. Como é que explica? O dependente, o usuário de droga, ele usa para soltar a sua agressividade? Quer dizer, ele já é agressivo assim por natureza? Seria mais ou menos isso? Olha, a gente não pode dizer que o álcool causa a agressão, né? Mas, na verdade, o álcool, ele facilita o desencadear de comportamentos agressivos. Isso a gente sabe, né? E no caso da violência doméstica, só para você ter uma ideia, tem um estudo do CEBRID, da Unifesp, que diz que 52% dos casos de violência doméstica estava relacionado ao uso do álcool. Em 6% relacionado ao uso de álcool e outras drogas e 4% para o uso de outras drogas apenas. Então, é muito importante a associação violência doméstica e álcool, principalmente com a permissividade que se tem em relação ao álcool na sociedade, né? E essa violência doméstica, doutora Márcia, ela atinge também as crianças ou as crianças ficam de fora ou atinge menos as crianças do que a mulher? Veja bem, em princípio atinge indiretamente, né? Mas de regra atinge as crianças também. Talvez este homem, embora tenha um comportamento agressivo em relação à mulher, e não tenha este mesmo comportamento em relação aos filhos, de regra existe um envolvimento de crianças e adolescentes nessa agressão toda, porque é comum a criança ir em socorro da mãe, né? E nesse momento ela acaba entrando na bagunça e sofrendo em função disso. E o que é muito ruim, que eu vejo como muito ruim em relação às crianças, é o fato do agressor usar esta criança como um jogo na manipulação do poder, entendeu? É extremamente comum a mulher questionar quando você está dizendo para ela, não, você pode tomar esta atitude, é um direito seu, ela dizer, não posso porque ele diz que eu vou perder meus filhos. Então é muito comum a mulher acreditar muito no que este agressor fala, porque ela foi criada para isso, né? Ele é o seu amo e senhor e tudo que ele disser é a verdade suprema. Ok, como aqui no nosso programa o povo fala também, né, Zé Carlos? Nós vamos deixar aqui uma pergunta para você que está em casa aí nos assistindo. Você teria coragem de denunciar o seu vizinho que comete lá a violência contra a mulher dele, contra os seus filhos? Eu denunciaria sim, porque eu acho que
as leis estão aí, elas são para ser cumpridas, né? Como é que você acaba com a violência enquanto há impunidade? Enquanto as pessoas estiverem escondidas, elas estiverem podendo praticar as violências sem que haja a inibição, a coibição, fica muito à vontade. Eu não denunciaria, eu tentaria ajudar de alguma forma, né? Porque isso pode se tornar uma denúncia, pode até agravar mais ainda o problema. Por que a mulher tem esse tempo todo de relato, 20 anos, como a doutora Márcia falou, de sendo vítima de violência doméstica? Por que ela não dá um basta nisso, não sai? Ela gosta mesmo de apanhar ou é por uma outra causa? Não, a mulher não gosta de apanhar, eu acho que ninguém gosta de apanhar, né? Isso daí faz parte de um imaginário popular, assim, aliás, é uma crença, inclusive, perigosa, né? E dentre outras crenças, né, a crença do ruim com ele, pior sem ele. Então, a mulher ela é educada para que esse casamento seja um casamento que dê certo, que seja eterno, que não tenha nenhum tipo de problema. Mas quando existe o problema da violência, realmente isso é uma coisa que é necessário uma intervenção, né? É necessário que se afaste esse agressor e que se faça alguma coisa. Mas, no entanto, a mulher ela é criada com essa ideia de que ela é responsável pelo casamento dar certo, que é mais uma crença perigosa. E ela persiste, né? Muitas vezes também ela acredita que é melhor ter um companheiro, que os seus filhos tenham um pai, e mesmo que seja violento, né? Então, é essa a ideologia tradicional. Ele é sempre violento? Ou ele tem momentos de flores e tal? Como é que... Então, existe porque é isso que compõe o perfil, né? Que a gente chama de codependência, que é justamente uma mistura de amor, esperança, tempos felizes, junto à intimidação, manipulação e medo. Muito, né? Então, isso ficam momentos assim de paz e momentos de guerra, né? O tempo todo oscilando, né? Doutora, no caso em que, vamos dizer assim, essa violência toda dentro do lar está causando prejuízos graves mesmo, ameaças de morte, por acaso o governo, as instituições, a Secretaria de Segurança Pública pode proteger a mulher? Tem algum modo de... Tem algum projeto? Nesses casos extremados, né, em que você sente que pode existir um efetivo risco até de vida, existem diversos abrigos nesse sentido. Mas a Secretaria de Segurança, desde 90, mantém um abrigo para mulheres em alto risco, onde elas podem permanecer por até 3 meses na companhia dos filhos, né? E simplesmente o abrigamento não resolve o problema, né? O espírito primeiro do abrigo é tirar a mulher dessa situação de risco, fazer com que ela reflita sobre o problema, com que ela volte a alimentar a sua autoestima, e para isso a polícia não é a área dela, né? Então nós conseguimos montar junto às delegacias. A primeira delegacia, sendo a primeira, foi a experiência onde se instalou o Centro Psicossocial, onde essas mulheres, e não só elas, hoje já as que procuram as delegacias para registro, já têm disponibilizado esse serviço de atendimento psicológico que não se destina de regra só à mulher, né? Eu acho que hoje a delegacia tem um espírito e uma pretensão até de tentar auxiliar na reconstrução dessa sociedade, né? Então, neste centro psicossocial se atendem as crianças que vivem esse relacionamento, se atende a mulher vítima para que ela tenha como se reestruturar, e é o que eu costumo, e até este agressor, né? Essa parte eu acho importante, porque às vezes a gente fala, não, esse daqui é um monstro saído das trevas. E não é verdade. De regra, ele socialmente é um cidadão respeitável, né? Ele não representa de regra um risco para a sociedade. Ele é um risco para esta mulher, ou eventualmente, e isto a gente tem vivência até de casos, em que esta primeira mulher abandona este homem
e ele volta a se relacionar com uma segunda mulher, ele repete o comportamento. Então, até em função disso, é importante que não só os recursos que o Estado disponibiliza, né, mas que a sociedade organizada tenha condições de disponibilizar e pensar nisso para que esse agressor seja tratado, não só penalizado. Doutora, está faltando só um minutinho. O que a senhora poderia dizer agora para uma pessoa que está sendo agredida, ou para um vizinho que sabe tem algum endereço, algum telefone que a senhora poderia dar de utilidade pública? Veja bem, existe de regra o Disque Denúncia, né? E eu costumo disponibilizar um telefone do serviço onde a gente orienta a delegacia mais próxima para que ela possa procurar. É o 3311, 3311 3473. E o que eu aconselho? Não importa a gravidade da lesão que você sofre, né? Vamos desmistificar a história, não tirou sangue, não precisa ir para a delegacia. Qualquer atitude agressiva, procure a delegacia, ainda que não seja para efetivar um registro, pelo menos para se orientar. Ok, então, este é o programa Vida Nova, hoje com o tema Violência Doméstica. Nós estivemos aqui na companhia da doutora Márcia Salgado e da doutora Lívia Lopes. Até a próxima vez. Um abraço a todos.